O Ari é uma pessoa maravilhosa. Meu irmão japonês, ele foi o benfeitor dos outros e malfeitor de si mesmo, porque ele trabalhava demais. O Ari era um sujeito assim, que ele ficava na beneficência, ele ficava assim até as 2 da manhã trabalhando, ia para casa, às 6 já estava de volta no hospital. Na verdade, o Ari era um ergomaníaco, né? Mas era um sujeito maravilhoso, sabe? Ele não se furtava de auxiliar ninguém, não deixava de ensinar ninguém, prestativo, gentil, educado e extremamente competente, né? O Ari foi realmente um símbolo Eu gostava muito dele. Eu era amigo pessoal do Ari. Na primeira angioplastia que eu fiz em Porto Alegre, eu pedi que o Ari viesse nos dar suporte. Ele, gentilmente, sábado de manhã estava aí e veio. Né? Um outro episódio interessante com o Ari, para vocês verem o que era o Ari, no congresso de 1985 da SBC, eu organizei, foi em Gramado também, eu organizei o pré-congresso da SBC. E no pré-congresso tinha temas de hemodinâmica e cardiologia intervencionista. E eu convidei o Ari para dar uma das aulas. Só que a aula era às 2 da tarde e o Ari, às 9 da manhã, me telefonou dizendo: olha, Gottschall, eu estava indo para o aeroporto, a Mikiko estava me levando para o aeroporto, mas ela perdeu a entrada e não tem retorno. Então, perdi o voo. Eu disse: mas que pena, Ari, eu entendo a situação, o que vamos fazer? Mas espera um pouquinho, eu vou de táxi aéreo. Daí um pouco, outro telefonema era o piloto. Aqui é o piloto do Dr. Ari, ele foi um táxi aéreo, eu quero saber como é que está o tempo aí em Canela, era no Laje de Pedra o negócio, ali do lado dele. Como é que está o tempo em Canela? Eu digo: olha, tá nublado. O que o senhor enxerga daí do seu quarto? Eu digo: daqui do meu quarto eu estou enxergando um morro. E ele disse assim: mais ou menos que distância? Eu digo: olha, acho que são uns 200 metros. Aí ele disse assim: tá bom, dá para sair. Daí um pouco antes da aula, 1h da tarde, mais ou menos, chegou o Ari lá com a malinha dele, sorridente, para dar aula. Era uma figura fantástica. Vocês vejam, aqui de 78 para 80, ele já estava aqui, já tinha. Foi a primeira vez que a angioplastia coronariana foi discutida em congresso no Brasil. Foi nessa ocasião, em Canela, 1980. Bom, aí em 1981, eu fui à Califórnia, estagiei com o Myler, aprendi a técnica e eu fiz a primeira angioplastia aqui no Rio Grande do Sul em 1982. Exigia muita preparação, né? Naquele tempo a gente abordava assim: lesões tipo A, proximais, concêntricas, não calcificadas, fora de bifurcação, etc. Então era 5% dos casos, né? 5% dos casos. Aí selecionamos um caso, um homem de 35 anos. Mas aí tem aquela história: bom, é o primeiro caso. Conversar com o paciente, conversar com o médico do paciente, explicar todos os riscos e benefícios, aquela coisa. Sei que a coisa foi postergando, o diagnóstico foi feito em maio, a primeira angioplastia saiu em agosto. E aí eu, com precaução, apesar de ter desenvolvido a técnica lá com o Myler, eu convidei o Ari, o Cimentos Ari, para me ajudar na primeira angioplastia. E o Ari veio, acompanhou a primeira angioplastia. Era eu, o Ari e o Vasco Miller, o outro colega lá do Instituto, que fizemos a primeira angioplastia. Só que quando foi dilatar o caso, a coronária estava fechada. Era um sábado de manhã, e eu pensei assim: mas não é possível, tinha o primeiro caso. Tanta preparação. De maio a setembro. Né? Muita coisa. Agora tanta preparação. Não pode dar errado.
Aí eu disse para o Ari assim, eu digo, Ari, olha aqui, o que nós vamos fazer? Tu já viste isso? O Ari disse, eu não vi. Eu não vi. Mas faz o seguinte, empurra o balão. O que acontece? Empurrou o balão, passou a lesão. Aí a gente injetava pelo balão com contraste. E apareceu uma DA maravilhosa depois do balão, uma descendente anterior. Descendente anterior. Aí completamos a dilatação, ficou perfeito. Ficou perfeito, né? Mas depois eu fui revisar a literatura, ninguém sabia, nem eu, nem ninguém sabia aquilo, tá? Era no começo. Fomos revisar a literatura, o Savage tinha publicado um caso igual 2 meses antes. Por pouco não foi o primeiro do mundo. Então foi assim que eu me formei em intervenção cardiovascular, acompanhava a doutoria tanto no INCOR, durante o dia e à noite, ao final da tarde, isso à noite a gente ia para a Beneficência Portuguesa. No primeiro dia que eu conheci a doutoria era uma figura admirável, né? No primeiro dia que eu conheci a doutoria, eu consegui primeiro um apartamento emprestado aqui em São Paulo para poder ficar, né? Não tinha como pagar o hotel, evidentemente. Então eu cheguei, me apresentei, doutorei e tal, ele gostou muito de mim, conversamos. E nesse primeiro dia nós terminamos os exames da Beneficência Portuguesa por volta de 3 horas da manhã. Aí o doutor me deixou no apartamento, que era na Paulista, próximo ao INCOR, e ele baixinho bateu no relógio, ó, amanhã às 7, isso eram 3 e pouca, né? Eu falei, bom, amanhã às 7, hoje às 7, né? Eu não vou conseguir chegar lá, até porque eu ia a pé, mas eu falei, não vou nem dormir. Aí peguei o material que eu tinha coletado durante o dia e fiquei estudando. Quando foi assim umas 6 horas, falei, vou para lá, vou pegar esse japonês, né? Vou chegar antes dele. Eu cheguei umas 10 para as 7, ele já estava no INCOR, com o cabelinho molhado, batendo no relógio assim, reclamando do meu atraso. Então essa era uma peculiaridade da Ari, quer dizer, eu não conseguia enrolar o Ari, porque ele chegou antes de mim. Então realmente era uma capacidade de trabalho assim absurda que o Ari tinha. Todos os dias, ele falava que para ficar bom, na época, para ficar bom, a gente tem que fazer pelo menos 10 angioplastias por dia. Estou fazendo 6, 5, 6, 7, quando eu faço 10, eu fico feliz. Então, para a gente ficar bem treinado, tem que ser só 10 angioplastias por dia. Isso é um dos fatos pitorescos do Ari, né? Era bom, era uma pessoa muito habilidosa, né? Muito rápida, que me deu muita chance, né? Ele me dava muita chance. Na época havia em 84, havia uma grande migração do Rio de Janeiro para São Paulo, né? Isso hoje já não existe mais, mas na época muita gente saía do Rio de Janeiro para fazer cateterismo e angioplastia em São Paulo. E quando chegavam os cariocas, o Ari também, o seu bom humor, falou assim, pô, você veio do Rio de Janeiro aqui, mas é um carioca que vai fazer a sua angioplastia, né? Então ele costumava brincar. Agora a capacidade de trabalho dele é uma coisa assim absurda, né? Então foi um grande mestre, realmente a gente tem saudade da convivência com o doutor Ari. Além da peculiaridade, ele gostava muito de comer, né? Bifes e carnes, sempre em lugares bem exóticos, né? Botiquins da periferia, uns pés sujos, né? Como a gente chama no Rio de Janeiro, não sei se São Paulo eles chamam, pé sujo. Um pé bem sujo, não é pezinho sujo, não, pé bem sujo. E filés, carnes fantásticas, né? E foi com a Ari também que eu aprendi a comer comida japonesa, eu não sabia comer comida japonesa. Ele me introduziu na época a segurar lá os palitinhos lá e comer para passar a apreciar a comida japonesa. Foi uma época bastante boa esse ano de 84. Na época do departamento, que depois virou sociedade, né? Eu fui 4 anos junto com o professor Dr. Sigmituzo Arie, que já falecido, né? Eu fui secretário, ele era presidente, eu era secretário dele durante 4 anos. E eu passei 4 anos com ele, e ele era uma pessoa muito especial, uma pessoa que era muito importante na ocasião, uma pessoa, mas muito simples. O aspecto dele ser uma pessoa simples, ser uma pessoa de um nível de trabalho extremamente intenso. Eu, pessoalmente, nunca vi ninguém com um nível de trabalho tão intenso. Ele praticamente trabalhava durante o dia todo, desde cedo até altas horas da madrugada, todos os dias, finais de semana. Era uma pessoa muito ativa, além
na época que eu participei junto com ele da sociedade, nós viajamos milhões de vezes para Brasília, para o Rio, na época o INAMPS, para resolver o problema na angioplastia, para Brasília e outros lugares do Brasil. Então a gente ali tinha esse aspecto de ser uma pessoa extremamente dedicada, né, trabalhadora, nunca se negou aos colegas que precisavam dele para orientação e diversas situações que ele era um dos especialistas mais famosos da ocasião, né? Então era uma pessoa especial, uma pessoa realmente muito especial. Pertencia ao Instituto do Coração, lá do HC, né? O INCOR. Trabalhava bastante lá, trabalhava aqui também, né? E isso ele fazia com bastante amor. Ele gostava, a doutoria, ele gostava de várias coisas, entre as quais era trabalhar, era uma pessoa que trabalhava assim da maneira intensa. Na parte da sociedade, que eu participei com ele como secretário-geral, ele também se dedicou intensamente, fazendo diversas atuações, tanto científicas quanto na parte também de profissional, ajudando a todos aqueles societários, né, da sociedade. E isso ele desenvolveu bastante a sociedade também, e eu como sócio, eu acompanhava ele naturalmente, né? Mas ele era uma pessoa realmente especial, uma pessoa simples, trabalhadora, do grau que ele tinha atingido importância em nível nacional. Ele era uma pessoa extremamente dedicada e simples, uma pessoa muito diferenciada em relação à média geral. Eu, quando comecei em Poirier, eu era o secretário é aquele que leva mais carrega o piano, né? Que fica, o presidente ele resolve e o secretário ele fica carregando o piano. Então eu lembro do Ariel, ele era uma pessoa que trabalhava tanto, ele era maníaco do trabalho, era uma coisa que eu nunca vi igual. Mas uma vez eu tinha um negócio muito complicado para resolver, que apareceu assim, e eu recebi essa notícia, eu acho que era meia-noite e meia. E eu estava aqui na Beneficência, nesse horário, liguei para a casa dele e a esposa dele atendeu. Eu falei, olha, estava precisando falar com o doutor ali com urgência, porque é uma coisa importante, tal. Ela falou, ele não chegou ainda, porque ele está fazendo lá no INCOR, tem uma urgência lá, tal. Mas você liga lá pela 1, 2 horas da manhã. Bom, ligar 1 hora da manhã é complicado. Então eu falei para ela, digo, olha, dona Kate, é o nome dela. Então eu falei o seguinte, eu vou ligar bem cedinho amanhã para falar com ele, em vez de ligar 2 da manhã, é mais complicado, porque dá para ligar amanhã cedo. Então lá pelas 6h30 eu ligo para ele. Ela falou, não liga às 6h30 não, que ele já saiu. Não. A figura realmente, às vezes ele dormia no hospital, né? Na maca, ele tinha que fazer exame cedo, ficar tão tarde no hospital, que não dava tempo de ir para casa embora e voltar e dormir no hospital. Cada pessoa é uma pessoa. O doutor Ariel, eu o chamava de, afetuosamente, ventania. Ele era extraordinariamente rápido e ágil. Eu devo muito da minha formação técnica ao doutor Ariel, né? Parece toda a nossa formação básica em hemodinâmica foi o Ariel que fez, porque o Donaldo era um grande expoente, mas já não tinha aquele ímpeto que tinha o doutor Fujioka, já era uma pessoa de idade, com alguns problemas de saúde. Quem se envolveu conosco, nossa formação, foi o doutor Egas,
na parte teórica principalmente, Dr. Ariê na parte de manuseio de catéteres, Dr. Norberto Galena, que era um jovem assistente dentro da Beneficência Portuguesa. Eu fui o primeiro indivíduo jovem que foi se juntar com esses três para ser o quarto elemento de um grupo na Beneficência Portuguesa em São Paulo. Então era o Dr. Egas, Dr. Ariê, Dr. Egas, Dr. Norberto. Antes, pré-formatura, eu gostava muito de cirurgia na minha escola. O Dr. Ariê dizia assim para mim, uma coisa que para mim fazia muito sentido. Quando você leva a mão para botar uma pinça, naquela época a gente secava artérias para introduzir catéter. Você leva a mão para pegar uma pinça, você já joga a tua gaze suja para você ter um campo cirúrgico limpo. Você já joga a gaze suja na mesa de apoio. Para você não perder tempo fazer uma coisa e depois fazer outra. A minha ligação maior foi com o Ariê, por várias razões. O Ariê era muito acessível, o Ariê sempre nos recebeu muito bem, e eu tive uma época que a minha primeira esposa teve um problema sério e que internou no INCOR. Eu passei 6 meses internado com ela no INCOR. Nessas condições eu participava do serviço do Ariê diariamente, é como se eu tivesse feito um curso com ele nesse sentido, a amizade era muito grande. Inclusive nós fizemos juntos um procedimento na minha mulher que foi pioneiro na USP. Nós embolizamos a suprarrenal da minha mulher, eu e o Ariê juntos. Então eu tinha uma ligação muito estreita com o Ariê. A minha mulher chamava-se Gilda e era 6 anos mais jovem do que eu. E ela apresentou um quadro endócrino complexo. Ela apresentou uma síndrome de Cushing, que é causada pelo excesso de produção do hormônio da suprarrenal. E nós pesquisamos a causa disso e acabamos descobrindo que ela tinha um tumor que secretava o hormônio que estimula a suprarrenal, o ACTH. Ela foi operada e durou, depois da cirurgia, 5 anos estável e depois descompensou novamente. E nessa segunda descompensação ela foi operada, mas sem tanto êxito, e continuou havendo a secreção exagerada de hormônio da suprarrenal, isso que nos obrigava a dar uma medicação contínua que nem existia no Brasil, tínhamos que mandar buscar no estrangeiro. E eu, revendo a literatura, descobri uns trabalhos japoneses em que os indivíduos infartavam as suprarrenais. Com isso destruía a glândula e o hormônio cortisol não era mais produzido. Aí eu levei esses trabalhos para o Ariê, que era descendente japonês, ele já gostou porque o trabalho era japonês, e propus a ele fazermos juntos esta ablação da suprarrenal. E havia no INCOR uma sala no subsolo que eles usavam para vascular. Então combinamos, e nessa sala levamos a minha mulher para lá e fizemos um cateterismo seletivo da veia suprarrenal direita e esquerda. E em cada uma delas injetamos solução hipertônica de glicose hipertônica. Isso causa trombose da veia e infarto da glândula. Cortisol dela, que era em níveis muito elevados, 2 dias depois caiu a 0. E eu tive que começar a dar Meticortem para compensar a falta do cortisol. Esse é um procedimento feito pioneiramente, na USP nunca tinha sido feito uma coisa desse tipo, e que é uma solução para alguns casos de Cushing, e que é uma solução relativamente simples de ser feita pelo hemodinamicista. Fiz a residência com ele, é meu mestre, a gente e o doutor Ariê, ele criou uma escola. Você sabe esse termo escola, né? Uma escola de cardiologistas intervencionistas. São os que passamos a ter um grupo de profissionais que se formaram com ele, que foram seus seguidores. E termos até
profissionais e uma referência para todos nós como um grande mestre, Dr. Aria. Entendeu? Como é que eu vou dizer? É uma pessoa extraordinária, uma pessoa de uma como é que eu vou te dizer? Falar Dr. Aria, ele é, vamos dizer assim, a expressão viva da ética, da moral. Então isso é uma coisa muito importante. Ele é a expressão de um homem com uma capacidade de trabalho que eu nunca vi na minha vida. É a expressão de um homem de um carinho, uma atenção para com os pacientes, que era algo assim que poucos profissionais, mestres tinham. Ele tinha uma proximidade muito grande com a figura do paciente, numa época em que os professores, doutores, eles eram quase que umas pessoas assim muito distantes, entendeu? Ele é de um aspecto humano extraordinário. Então isso para nós é um grande exemplo de vida, não só de vida, como de profissional também. E talvez ele tenha sido no mundo, de tudo que eu vi na minha vida, e eu posso ser testemunha hoje com 64 anos desta área, que ele foi com certeza para mim o profissional mais habilidoso, mais perfeito em termos de trabalho com a mão, em termos de técnica para executar qualquer procedimento. Ele fazia com precisão, com rapidez e com resultados excepcionais. O que é resultados excepcionais? Os pacientes, a taxa de complicações de mortalidade é baixíssima em relação a eles, se comparar com a média, entendeu? E ele tinha e teve provavelmente a maior experiência do mundo até a época dele, e eu acho que ninguém superou. Se tiver que estabelecer um recorde mundial, como tem o Pelé, os 1000 gols, eu acho que o Dr. Aria nunca vai ser superado o recorde dele em termos de números de procedimento que ele fez durante a vida dele. Ninguém vai superar ele, porque ele trabalhava das 7 às 10 da noite, ele ficava de madrugada fazendo exames de cateterismo. Então eu não acredito que exista alguém no mundo capaz de superar o recorde dele. Ele fazia os procedimentos dele, ensinava a gente como tem que fazer e dava liberdade para nós fazermos os procedimentos também, porque nós tínhamos na época 3 salas exclusivas para a gente. Então ele trabalhava na sala dele, fazia os procedimentos e nós entrávamos para auxiliá-lo, e a gente tinha também condições de poder, depois de uma fase do nosso treinamento já, que ele nos liberava, nós podíamos já fazer alguns procedimentos mais simples, e aí evoluindo para os mais complexos, e ele sempre acompanhando e orientando como deveríamos. E ele trabalhava de manhã na beneficência e à tarde no INCOR. Então, a mesma maneira que ele trabalhava na beneficência de manhã à tarde, ele fazia no INCOR. Só que na nossa época o INCOR era um hospital que estava começando e tinha muito pouco movimento em relação à beneficência. Tanto é que quando eu fui para São Paulo fazer minha residência, ele me deu a opção. Ronaldo, você pode fazer ou aqui no INCOR ou na beneficência. Mas eu recomendo a você fazer na beneficência, porque lá o movimento é muito maior e você vai ter a oportunidade de aprender muito mais. E qual é a vantagem disso? Você tendo, como é um procedimento muito técnico, você aprende mais rápido. E na época já era o maior movimento do mundo em termos de cateterismo. E ainda hoje a beneficência portuguesa talvez o maior movimento do mundo. Na época existia a opção da beneficência e o Dante Pazanese e o INCOR. Na opção entre o INCOR e a beneficência, o Aria me deu essa opção da beneficência por causa do movimento e a experiência que eu ia ter nos 2-3 anos que ia ficar lá. Então eu optei pela beneficência. Mas por que eu fui ao Aria e não, por exemplo, ao Dr. Eduardo, que era outra opção? Porque o grupo a quem eu pertencia lá em Curitiba era todo eles de formação do INCOR, o grupo do professor Zerbini. Então essa que foi a referência de encaminhamento para a minha residência em São Paulo, entendeu? E sendo assim, em fazendo cardiologia intervencionista,
buscar a cidade de São Paulo, que é o principal centro econômico do nosso país, né? E é a capital da cardiologia, por assim dizer, certo? Seria o desaguadouro natural. E nós procuramos o professor Sigmituso Ariê, um dos pioneiros da cardiologia intervencionista do Brasil. O professor Ariê, em 1969, ele regressou de Cleveland, onde lá adquiriu o domínio da técnica de cateterismo cardíaco pela técnica de Sones, e tinha uma grande escola no INCOR e na Beneficência Portuguesa, juntamente com o professor José Eduardo Souza, que já em 1967 introduziu a cinecoronariografia no Brasil, sendo ele o primeiro médico a realizar a cinecoronariografia em 1967. Né? Então, buscamos a cidade de São Paulo, no serviço do Dr. Ariê, juntamente com os seus preceptores da equipe, né? O Dr. José Armando Mangione, o Dr. Adnan Ali Salman, o Dr. Gustavo Sanches, me introduziram na nova especialidade ou na nova área de atuação, né? Então isso foi algo muito determinante na minha vida, porque apesar do cateterismo ser uma técnica, a escola do Dr. Ariê sempre tinha como paradigma a atenção, o cuidado e a atenção com o paciente, né? O professor Ariê, ele orientava de uma maneira muito determinada que nós conversássemos com o nosso paciente, né? Então aquele exame não era apenas uma máquina que fazia, né? Aquele exame era, na realidade, a interação entre a medicina, na sua mais profunda essência, e da tecnologia, certo? No seu mais profundo desenvolvimento. Então a inteligência, a integração entre o médico e a máquina é fascinante para um jovem médico. O professor Sigmituso Ariê, uma figura marcante, né? Era um homem que trabalhava e trabalhava. A vida dele era o trabalho. Eu diria que ele era um operário do cateterismo cardíaco. Ele não media esforços para atender os seus pacientes da melhor forma, e não importava a classe social desses indivíduos, desses enfermos, se eles tinham plano de saúde, se não tinham, né? Então é uma figura notável e que tinha uma habilidade técnica impressionante, né? Porque hoje é fácil de fazer a cardiologia intervencionista. As maravilhas da indústria propiciaram o desenvolvimento de catéteres especiais com curvas pré-formadas, mas no passado não era assim, né? Primeiro que os equipamentos de raio-x, eles eram limitados, a imagem era muito limitada, você fazia um filme que revelava depois, né? Segundo, os catéteres, eles eram catéteres que o médico praticamente tinha que manipular bastante, fazer às vezes as curvas de forma manual para conseguir cateterizar as artérias, né? Então o cateterismo em si era um desafio, né? Quando eu comecei a treinar cateterismo, uma vez eu utilizei uma manobra que não era muito adequada, mas estava na fase de formação, e eu dei um nó no catéter, na artéria subclávia. Um nó não, foi um novelo, né? Aí a gente não conseguia nem introduzir o catéter e nem puxar o catéter, eu fiquei apavorado. E chamei o Gustavo Sanches, que era o assistente, e ele olhou e disse: tem que chamar a cirurgia, certo? Vai chamar a cirurgia, vamos chamar a cirurgia vascular, né? E depois chegou o Dr. Mangione e o Dr. Adnan, né? E todos ficaram muito curiosos como eu tinha conseguido aquela façanha de dar aquele nó ali, né? Chega o Dr. Ariê. Quando o Dr. Ariê chegou, eu digo: eu tô frito. O Dr. Ariê vai me pegar para valer aqui, né? Mas ele, quando viu aquele desafio, certo? Ele se sentiu seduzido com aquilo, né? E perguntou: tem catéter de aterectomia disponível? E eu disse: tem, né? E aí ele disse: vá buscar. Aí eu fui. Aí ele desenvolveu, naquela hora ele era genial, cortou o catéter de Sones, e sobre esse catéter ele introduziu o catéter de aterectomia, que tinha um lume bem maior, e deslocou até o local do nó. Então quando chegou no local do nó, ele segurou o catéter de aterectomia e puxou o catéter de Sones, fazendo uma espécie de alavanca, e dentro de 2 minutos ele resolveu o problema, né? Então ele era um gênio da técnica de cateterismo, né?
2 anos que valeram por 20. Juscelino Kubitschek disse que foram 50 anos em 5, né? O doutor Ariê foram 20 anos em 2, né? Até porque a jornada de trabalho era exaustiva. Ele fazia procedimentos de angioplastia, começava às 10 horas da noite e acabava 2, 3 horas da manhã, né? Então naquela época a técnica era só um balãozinho, não existiam os stents, era um procedimento imprevisível, porque você podia, ao dilatar a artéria, aquela artéria podia fechar, não é? E muitas vezes era preciso encaminhar o paciente para a cirurgia, né? Então foi uma época inicial da especialidade, e nós tivemos o privilégio de conviver com essa época, que eu diria uma época romântica da cardiologia intervencionista, né? E a figura do Dr. Ariê, ele infelizmente já nos deixou, mas não há um dia na minha vida em que eu esteja fazendo um cateterismo, que esse cateterismo seja difícil, que eu não me lembre do meu querido mestre, o professor Ariê, né? E nós todos éramos muito amigos dele. Ele levava a gente para a casa dele. A senhora dele, a dona Kiko Ariê, é uma pessoa fantástica, né? Então a influência que o Dr. Ariê tem na nossa vida, que quando tive a honra de assumir a presidência da Sociedade Brasileira de Cardiologia Intervencionista e poder sentar na cadeira que foi do Dr. Ariê, o meu professor, e também do Dr. José Armando Mangione, que nós resolvemos criar um programa em parceria com o Harvard Medical School para oferecer uma bolsa a um jovem cardiologista intervencionista, para que pudesse estudar 2 anos naquela consagrada escola da medicina mundial, e nós denominamos esse programa de Ariê Fellowship. O professor Sérgio Almeida de Oliveira, um dos grandes ícones da cirurgia cardiovascular brasileira e amigo, irmão do professor Ariê, me encontrou no Congresso de Cardiologia da Sociedade Brasileira de Cardiologia no Rio de Janeiro, e de olhos marejados veio me cumprimentar por ter dado o nome do professor Ariê a esse programa, que eu acho que simboliza muito o espírito do Dr. Ariê, né, de se dedicar ao ensino da cardiologia intervencionista, para que isso pudesse beneficiar as pessoas. O mais importante não é a tecnologia, não é o dispositivo moderno, fantástico, que permite você tratar um paciente sem abrir o peito, nem um equipamento de última geração. O mais importante é que você consiga ofertar isso às pessoas, fazendo com que elas possam viver mais e melhor, né? Eu tenho certeza que esse espírito foi colocado em mim, certo? Pela influência dos meus professores, e eu diria muito particularmente ao Dr. Sigmund Ariê. Olha, eu conheci o Ariê na faculdade, um sujeito extremamente simples, um sujeito que não tinha, digamos assim, vaidade nenhuma, muito fácil de relacionar. Ele tinha saído de poucos tempos antes de conhecê-lo, ele tinha saído de uma cirurgia gravíssima que ele teve, não sei se você sabe, que foi um fechamento de canal, que pensaram que ele tinha morrido. Foi operado pelo Dr. Vindo Guida Filho, que era cirurgião de tórax, e foi operado lá em Sorocaba mesmo. Aí ele teve uma série de complicações, uma série de coisas, quando pensaram que ele, digamos, não ia continuar neste mundo, não? Aí ele teve o diagnóstico de uma abertura, digamos, coisa parecida, de um abscesso durante a cirurgia. E isso foi algo que estava causando para ele, digamos, todo o insucesso, não? E saiu dessa tranquilamente, muito bem. Ele ficou na faculdade. E se não me esqueço, ele já estava no 3º ano da faculdade, coisa parecida. Então, com Ari, eu, por coincidência, estava muito quando ele fazia os plantões no hospital. E daí que nasceu a amizade com ele. Então, eu acompanhava a parte clínica. Eu estava no 1º ano, no 2º ano, ele estava no 3º, 4º ano. E depois que eu estava no Hospital das Clínicas, quando eu reencontrei o Ariê, aí eu acompanhava ele para fazer os plantões de
de clínica no hospital do municipal. Então, justamente porque para aprender a clínica, porque era muito bom clínico o Ariel. E quando eu encontrei, digamos assim, mais abertamente, eu perguntei para ele o que ele estava fazendo no Hospital das Clínicas. Ele falou, não, eu sou o chefe da hemodinâmica. Eu tinha acabado de chegar praticamente do Mason Sones, uns poucos meses antes. Aí quando ele me perguntou, falei, não, eu estou na parte de cardiologia clínica. Falou, bom, então a partir de amanhã você está fazendo hemodinâmica comigo na Beneficência. Falei, tudo bem. Isso é na época de mais ou menos 1976, que eu fui convidado para vir para o Hospital Veracruz, que foi o primeiro serviço de hemodinâmica de Minas Gerais. Todos os meses, praticamente, eu voltava para São Paulo para saber o que ele estava fazendo, como é que estava fazendo e o que o Ari estava fazendo. E praticamente eu tenho uma intimidade muito com o Ari, inclusive porque eu fazia parte do grupo de conselho deliberativo da sociedade e tudo. Que isso foi se arrastando por tempo, até quando o Ari se separou da equipe do Dr. Norberto e do Dr. Egas. Por que se separaram? Não sei te dizer, porque o Ari só fiquei sabendo quando ele me ligou para cá. Pouco, porque quando eu comecei a trabalhar no Felício Rocha, logo depois eu já fui para São Paulo. Aí sim, eu já entrei na equipe do Ari, como chefe da equipe do Ari. Ele não sou chefe, eu era sócio do Ari. Então eu me dediquei exclusivamente para São Paulo. A gente começou a falar de angioplastia a partir dos anos 78, 79, quando começou a ser o curso do Grossi. E por incrível que pareça, eu tive a mãozinha do Dr. Ari para me empurrar também. Como eu tinha muita intimidade com o Ari, muita, mas muita mesmo, então o que aconteceu? Em 1981, que seria o segundo curso que ele dava o segundo ou terceiro curso que dava o Grossi, o Ari entrou em contato comigo e falou, olha, eu estou indo pela segunda vez. Ele foi a primeira vez, o Ari, se não me esqueço, foi em 79 ou em 80. Em 81 ele iria pela segunda vez, falou, você vai junto comigo. Simples.